Lucas 7. Capítulo 7, versículo 1. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, referindo ao Senhor Jesus. Nós estamos no início, eu vou ser rápido, a mensagem não é longa não. No início do ministério de Jesus, e possivelmente ele ainda não resida em Cafarnaum, como vai acontecer daqui um pouco mais. Está entrando em Cafarnaum, está voltando para Cafarnaum, onde ele vai estabelecer a sua sede ministerial, seu headquarter, seu quartel-general. Jesus entra aqui em Cafarnaum. 2, e o servo, um escravo, um doulos, de um certo centurião a quem este muito amava, estava doente, moribundo. Nós estamos diante, volte lá por favor ao 2, aí. Nós estamos diante de um texto, está lá em cima, olha, ARC, Almeida Revista e Corrigida. É claro que você sabe o que é moribundo. Não é que você não saiba. Mas, por favor, pegue o mesmo texto, 7:2, na ARA, Almeida Revista e Atualizada. Dê uma olhada lá, porque isso é importante para a nossa meditação. O mesmo texto na versão ARA. Você tem aí? Dá para jogar? Não, ARA. E já tá bom, mas já melhorou porque a versão no final, vejam lá agora, se você tivesse alguma dúvida com respeito a moribundo, vejam lá, quase à morte, tá bom? Volte para a corrigida, por favor. Obrigado, versículo 3. E quando ouviu falar de Jesus, se referindo ao centurião, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe outra vez. Então o centurião roga aos anciãos de Israel. E os anciãos de Israel, a favor do centurião, rogam a Jesus, rogando-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama o centurião, a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga, que na verdade, historicamente, ela ainda está lá, é claro, em escombros. Era a maior sinagoga de toda aquela região ali do norte de Israel, lá em cima, na Galileia. Nós tivemos oportunidade de passar um dia nesta região, nesta sinagoga. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, pela a honra, o privilégio, mas sobretudo, Senhor, e nós reconhecemos isso, a responsabilidade que temos diante de nós, Senhor, ao abrirmos a Tua palavra
e ministrá-la ao teu povo presencial, os demais que se encontram nos acompanhando nas redes sociais, Senhor. Ó Deus, fala conosco agora, abre diante de nós a porta da palavra, Senhor. Ó Deus, e como sempre oramos, unge neste momento mentes, corações, Senhor, e os ouvidos daqueles que ouvem, bem como os lábios do que fala, Senhor, para que em tudo o teu nome seja glorificado e as nossas vidas profundamente abençoadas. Nós oramos, Deus e Pai, gratos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é uma história bastante marcante. Nós poderíamos chamá-la esta manhã de uma história sobre gestão, sobre como gerir, independente do que seja. É este fato aqui, esta manhã, que se encontra diante de nós. Uma história ensinada em todas as páginas da Bíblia Sagrada, lá do início, lá de Gênesis a Apocalipse. E nós temos algumas vezes, neste tempo, nestes anos, que temos caminhado, andado juntos com alguns aqui, alguns, como disse a diaconisa Mara, vem conosco lá dos primórdios, lá do embrião, lá do início deste ministério, desta obra. E nós temos batido nisso, nesta realidade, nesta necessidade que existe. Não apenas, irmãos, de conquistarmos, porque, na verdade, esta é a preocupação da maioria esmagadora. Não apenas nossa, do salvo, do crente, mas do ser humano de um modo geral. Parece que ele e ela se preocupam mais, bem mais, você sabe disso, com o construir do que com o preservar. E fica meio um tanto incoerente, inconsistente, sem fundamento, você buscar conquistar coisas, e não é errado, mas não se voltar para a necessidade, a realidade de que tudo aquilo que você conquistou tem que, de alguma maneira, ser preservado. Otherwise, caso contrário, não faz sentido eu me esforçar o máximo em busca daquilo que eu objetivo e não ter um planejamento para proteger isto que eu conquistei. Não tem nenhum sentido. Não faz nenhum sentido, vejam, já a partir da própria realidade da redenção. A redenção é exatamente Deus trabalhando, Deus buscando restaurar aquilo que Ele criou, Ele gerenciando aquilo que Ele criou, no sentido de trazer de volta, de resgatar.
já que não foi ele quem destruiu. Salvação é isto. Não é à toa que Paulo vai dizer que o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? Se havia perdido. Então vejam que é um trabalho, irmãos, que Deus tentou manter a todo custo. Só tomar o primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, na verdade os 2 primeiros capítulos, Gênesis 1 e 2, e ver a preocupação de Deus em manter, em preservar a criação, a inocência de Adão e Eva, através de orientações que ele havia dado, orientações aquelas que não foram obedecidas, não foram cumpridas. E aí você veja aqui comigo, porque a história deste centurião nos conduz nesta direção. Veja, quando eu penso em centurião, eu vou, é claro, naturalmente, como o próprio termo, a palavra designa, é uma semântica, é sentido, não é um sentido da palavra, era um oficial romano responsável por 100 soldados. Só que nós precisamos entender que centúria não é um termo original. Um comandante romano responsável por 100 soldados não é o único e não é original. O termo, na verdade, original, é legião. Era desta maneira, vejam, que Roma agia. Era desta maneira que Roma trabalhava. O que é uma centúria? Porque nós estamos diante de um homem que era centurião. E você, ao ler a Bíblia Sagrada, você vai encontrar outros centuriões. Todos eles e cada um deles, segundo a própria etimologia da palavra, responsáveis por 100 soldados. Mas o que é uma legião? Uma legião é muito mais do que uma centúria. Uma legião se compunha de 5.000 soldados. Então vejam, irmãos, o princípio que este centurião, o versículo de número 1, não precisa colocar por enquanto, do texto que lemos, vai nos dar uma ideia indefinida. Vai dizer assim: e o servo de um certo centurião. Então não designa, não define qual deles. Porque quando eu penso em legião e quando eu penso em centúria, eu vou naturalmente pensar que centúria é a 50ª parte da legião. Vejam se a minha matemática está correta. Então, ao pensar nisto aqui, porque é desta maneira que o texto precisa ser trabalhado, nós vamos entender, irmãos, que como conquistador ou conquistadora, se referindo a Roma, Roma tinha preocupação de sediar em cada região específica. Daí você vai ver outros centuriões, não apenas isto, 50 legiões que cuidassem da segurança da sua conquista. Isto aqui é visto em toda a história bíblica, em toda a conquista. Por que é que você acha que
todas as nações da terra, pobres ou ricas, grandes ou pequenas, têm as suas forças armadas. Elas têm as suas forças armadas para preservar aquilo que lhes pertence, que lhes é de direito. Não era desta maneira que Roma trabalhava naqueles dias. Separava, disseminava a sua cultura, a sua segurança por toda aquela região conquistada de Israel, ou mais conhecida como Palestina, para que houvesse segurança, para que houvesse preservação daquilo que havia sido conquistado. E eu preciso tomar um tempo aqui, irmãos, e expandir esta visão. Eu preciso tomar um tempo aqui e expandir esta ideia, porque esta ideia é profundamente divina, é profundamente bíblica. Parece que no momento atual, neste momento mais contemporâneo, esta ideia de descuido ou falta de preservação está fugindo da realidade da mente humana, da vida dos seres humanos. Eu não busco, não viso que você apenas se conduza comigo para dentro do texto, mas que você aplique esta realidade ao teu dia a dia, esta realidade de guardar, de se levantar para preservar aquilo que você conquistou, o que quer que tenha sido. Dê nome aí, por exemplo, a tua família. Se levante para preservar a tua família. Quem sabe a tua profissão, as tuas finanças, a tua saúde, irmãos. Eu fico assim, embasbacado, admirado, como se abre mão da saúde humana, da saúde física. Parece que não se olha mais para esta realidade, a realidade bíblica, irmãos, é que este corpo, disse Paulo, é templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade minha, tua, nossa. É como eu tenho dito algumas vezes, esta necessidade de cuidar, esta necessidade de zelar. Irmãos, escutem, tempo de vida na terra, o Cronos, o tempo de vida na terra de qualquer ser humano está nas mãos de Deus. Só Deus sabe quantos são os meus anos de vida na terra. Agora escute, a qualidade de vida não tem nada a ver com Deus, é responsabilidade tua. Deus tem nas mãos os meus dias, o meu tempo, mas a minha qualidade de vida, quem responde por ela sou eu, não é Deus. Deus não vai dizer quantas horas eu durmo, o que eu como ou o que não como, o que eu faço e não deveria fazer. Nós estamos diante de um texto onde essa gestão, esta capacidade de cuidar daquilo que se conquistou é revelada ali. É o que o centurião vai nos mostrar. Ele está acostumado com esta cultura, esta realidade do seu povo, da sua nação. A cultura, irmãos, de alguém que se levantou, de alguém que conquistou. Agora é hora de manter, é hora de segurar, de preservar aquilo que foi conquistado.
Daí você vai ver, obrigado, a Roma agindo e tantas outras nações desta maneira, preservando. É o que Deus espera que nós façamos. Seria, irmãos, no mínimo uma incoerência da parte de Deus, nos capacitar a fazer grandes conquistas e depois não nos levantarmos e fazermos nada para manter aquilo que Ele nos deu. Deus não trabalha assim. O Deus que te capacitou a conquistar é o Deus que te capacita a preservar. Louvado é o nome do Senhor. Anima quem está ao teu lado e diga: olha, Deus não quer apenas que você tenha, Deus quer também que você mantenha. Levanta a mão por um minuto, adora a Deus. Eu creio que esta manhã, irmãos, é dia de retorno, é dia de restauração. Louvado é o nome do Senhor. Bendito é a glória de Deus. O ladrão, vosso adversário, disse Pedro, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Lucas vai nos dar uma visão aqui, irmãos, do comportamento. Eu tenho uma outra mensagem que preguei aqui, é sobre algumas atitudes deste centurião que vai levá-lo à resposta que ele conseguiu. Mas acompanhem conosco aqui esta meditação. Jesus vem de uma outra região e a Bíblia diz que ele se detém agora na região onde, na verdade, ele vai estabelecer ali os seus escritórios centrais, de onde ele vai ramificar, fluir por toda a nação de Israel, por toda a nação da Palestina. Há uma razão para Jesus se estabelecer aqui em Cafarnaum. Era, na verdade, irmãos, a maior região do lado norte de Israel, da Palestina. Cafarnaum era margem, uma das margens do mar da Galileia, mais frequentada por todas as nações da terra. Isaías vai profetizar sobre isso, dizendo: o povo que estava em trevas viu raiar a luz. Jesus precisava se estabelecer aqui, ele está aqui. A Bíblia diz que este centurião tem uma necessidade. Eu quero te lembrar que ele era um homem próspero, um homem rico, a ponto de, imaginem, construir uma sinagoga de um tamanho considerável, um pouco maior que este santuário aqui, esta sinagoga de Cafarnaum. A Bíblia diz que este homem constrói sozinho e ele não faz por interesse. Ele vai fazê-lo por amor, diz o texto, porque ama a nossa nação. Jesus entra aqui, este homem ouve falar que Jesus está voltando, que Jesus está chegando, e ele, como havia feito amizade, conexão com os anciãos, os líderes de Israel, responsáveis ali pelo funcionamento desta sinagoga, ele recorre a eles. Ele não tem coragem por algumas razões. Primeira, que ele é o conquistador. Jesus é de um povo conquistado. A segunda, a razão que ele é gentio, é romano. Jesus é judeu. E uma série de outros detalhes que poderíamos inferir aqui. Mas ele recorre aos anciãos pedindo que Jesus abençoe o seu servo que está em casa
moribundo. Ele está em casa, como diz a versão atualizada, morte. Na verdade, irmãos, trocando em miúdo, o servo está num estado terminal de saúde. Ou acontece um milagre ali, ou o servo do centurião vai morrer, está à morte, diz uma versão. Ele está moribundo, a mesma coisa, diz outra versão. Há situações, irmãos, e eu quero abrir um espaço aqui nesta manhã e profetizar sobre a tua vida, que se Jesus não entrar, a resposta não vem. Eu quero declarar em alto e bom som aos que estão aqui, aos que nos assistem pelas redes sociais: Deus é poderoso nesta manhã para entrar neste teu negócio, nesta tua causa, virar o cativeiro, virar este negócio de um lado para o outro e trazer a resposta que só Ele tem. Louvado, olhe para o teu irmão, diga: não esqueça, nada é impossível. Celebra a Deus, levante a mão e celebra a Deus. Há um milagre a caminho nesta manhã, há um milagre chegando. Bendita é a glória de Deus, aleluia. Celebra a Deus, aleluia. Este homem, celebra, vai. Um encontro aqui entre o centurião, os anciãos de Israel em Cafarnaum, e daqui um pouco mais, os dois grupos, o centurião e os anciãos com Jesus. Há um pedido aqui. Interessante, irmãos, que quando eu vou a Jesus, escutem o que eu vou dizer, porque ainda que soe como simples, é profundamente relevante. Quando eu vou a Jesus, irmãos, ou eu vou por duas razões: ou eu vou para adorá-lo, ou eu vou para acessá-lo. Eu espero que você faça uma dessas coisas esta manhã. Quando você for a Jesus, não vá para reclamar e murmurar. Você entendeu isto? Ou você vai para adorá-lo, ou você vai para acessá-lo, esperando dele alguma coisa. Porque algumas vezes nós vamos a Deus, irmãos, com uma murmuração incrível. É como se Deus estivesse preso, interessado nas minhas lamentações. Eu não sou Jeremias. Nós não somos Jeremias. Este homem vai a Jesus aqui, a Bíblia diz que ele vai com um pedido. Ele tem você tem um pedido hoje? Eu creio que sim, eu espero que sim. Então apresente este pedido aí a Jesus. Não importa se a resposta que você busca seja presente aqui, não importa se a resposta que você espera esteja longe daqui, você não deve esquecer que o Deus a quem você serve é Deus de perto e é Deus de longe. Diga para o teu irmão: o teu Deus é Deus daqui agora, e é Deus. Celebra a Deus, vai. Aleluia, aleluia. Não vai haver aqui nenhum encontro físico de Jesus com o servo deste centurião. Mas o que nos marca aqui, irmãos, é como este centurião vai gerenciar esta situação que se encontra diante dele, para a qual não há resposta nos bens que ele tem, nos recursos que tem, nas conquistas que fez, quem ele é,
E o texto começa, escutem rápido, são 12h34. O texto começa a nos mostrar rápido o seguinte, escute, versículo de número 2, qualquer que seja a versão, ou esta nossa, ou a outra, deixa nesta, por favor, ou a Almeida Revista e Atualizada, ARA, qualquer que seja, nós precisamos nos lembrar, dentro desta realidade textual, o seguinte, escute aqui. Dentro desta realidade, nós precisamos nos lembrar, irmãos, desta declaração encontrada no versículo de número 2. Olha lá, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, outra versão vai dizer amava, estava doente e quase à morte, ou moribundo, ou em estado terminal, ele iria morrer. Sem dúvida, eu me recordo de toda a Bíblia Sagrada e do que ela ensina ao declarar o seguinte: nunca pare de crer, por mais grave que seja o problema. Qual é o teu problema esta manhã? Não pare. O centurião não parou de crer. Ele sai de casa, deixa o servo à morte, moribundo, mas ele continuou crendo. Vamos lá, ele continuou esperando, ele continuou acreditando que a chegada de Jesus traria resposta que ele mesmo não pôde, não poderia trazer. Esta manhã, qualquer que seja a situação, a circunstância, o infortúnio que se abateu contra a tua vida, continue a esperar em Deus. Olhe para o teu irmão e diga: espera em Deus. Só tem Deus, espera em Deus, creia em Deus, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Louvado é o nome do Senhor. Ele não deixa de crer. A situação não é boa, o momento não é bom, e ele não quer perder, irmãos. Eu precisaria mais de tempo que não tem. Ele não quer perder, por algumas razões que estão no texto. O servo que já está com ele, a quem ele muito ama. Este homem tinha, irmãos, uma utilidade incrível na vida deste centurião. O texto diz isto. A segunda demonstração da capacidade gestora aqui, irmãos, é que eu espero que o Espírito Santo transfira para a vida de alguns aqui esta manhã, é o fato, escutem, de que resultados milagrosos podem ser acessados, escutem, com uma simples mudança de atitude. Sabe por quê? Algumas vezes eu não consigo de Deus aquilo que eu preciso receber de Deus por causa da minha atitude. Deixa eu te explicar isso daqui. Vá comigo aí, a produção, por favor. Vá comigo lá no versículo 8. Lá embaixo, põe aí o 7, 8. Escutem, olhem lá e olhem aqui. Vocês só podem olhar para aqui e eu para lá. Porque também, escutem, o centurião vai dizer para Jesus, acompanha este raciocínio. Eu sou homem, sujeito à autoridade, escutem, e tenho soldados sob o meu poder. Outra versão diz, eu falei, o meu comando, e digo a este, escutem, vai, e ele vai. Na verdade, irmãos, dizer ali é um eufemismo, é que você vai aliviar a situação. Na verdade, ali o que ele está fazendo é que ele está mandando, ele está dando ordem, nada de errado aqui,
digo a este, ou eu mando a este, ou eu dou ordem a este, vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele faz. Irmãos, escutem, há momentos na nossa vida que a gente se acostuma só em mandar, a gente só quer dar ordem, a gente está sempre por cima. Esse negócio de a gente é um caso sério, mas é vício de linguagem. Nós só queremos dar ordem, mandar. Nós nos esquecemos, irmãos, que algumas vezes a nossa atitude precisa ser mudada. Se eu quero resultados diferentes, eu preciso agir de maneira diferente. Eu não posso querer resultados diferentes, agindo sempre da mesma maneira como eu agi. Agora voltem lá para cima, voltem para o versículo 2, por favor, vejam. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente, moribundo. 3, vai lá, versículo 3. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes um dos judeus, rogando-lhe. Ele não está mais mandando, ele mudou a sua atitude. É quando você buscar resultados diferentes, busque atitude diferente, irmãos. É verdade, tem hora que nós devemos pegar um pouquinho mais pesado e mandar, mas tem hora que é momento de pedir, não é de mandar, é momento de rogar, é momento de reconhecer que é melhor abaixar a cabeça e pedir por favor, do que colocar em destaque uma autoridade que até tenho, mas que não vai funcionar naquele momento. Este homem está acostumado a mandar, vai, vem, faz, agora não. Agora ele vai se curvar. Eu preciso entender, eu tenho que entender, irmãos, e que em algum momento, em algum lugar, em alguma hora, em alguma dimensão, vai aparecer alguém que é superior a mim. Louvado é o nome do Senhor. Eu preciso entender que há pessoas que estão acima da minha autoridade, debaixo da qual ou das quais eu preciso me colocar para receber aquilo que eu preciso. Louvado é o nome do Senhor. Ele entende isto daqui. Não dava para ir a Jesus, irmãos, mandando. Você já ouviu alguns crentes orar? Parece que estão mandando Deus fazer. Mandam Deus fazer. Parece que Deus, nessa geração atual aí de igrejas, uma aqui, outra ali, parece que Deus virou mais servo, irmãos, do que Senhor. Resultados milagrosos podem ser acessados com uma simples mudança de atitude. Mude a tua atitude, veja lá. Experimente. Dê uma oportunidade a você mesmo, a você mesma. Se não vale a pena corrigir esta distorção comportamental. Veja lá. Terceira descoberta. Conhecimento que este centurião vai repartir conosco nesta administração daquilo que ele havia conquistado, está no versículo de número 4. Ponha o versículo de número 4 lá, por favor. Versículo 4, leiam lá. E chegando eles junto de Jesus,
rogaram-lhe. Ele rogou aos anciãos, os anciãos rogaram a Jesus, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, e vai explicar por que não precisa botar. Isto me faz pensar, irmãos, que grandes respostas que recebemos de Deus, escutem, eu vou repetir, grandes respostas que eu e você recebemos de Deus, nem sempre são resultados da nossa oração, mas de intercessão por nós. Não se iluda aqui esta manhã, não. Você está aqui de pé hoje, não é simplesmente pela tua oração, que vale muito, é verdade, mas é porque associado e aliado a ela, existem pessoas intercedendo por você. Louvado é o nome do Senhor, bendita é a glória de Deus. A igreja, irmãos, está nesta terra ainda, quando tantos outros, outras culturas, outras nações foram destruídas. A igreja está de pé, porque a Bíblia diz que Jesus agora está à direita de Deus, intercedendo por nós. Louvado é o nome do Senhor. Há um intercessor agora à direita de Deus Pai, clamando misericórdia para as nossas vidas. Louvado é o nome do Senhor. Vejam o que vai acontecer aqui. Vejam, irmãos, ele entende, o centurião entende que a sua petição diante de Jesus poderia até soar, ter resultados benéficos, agradáveis, até satisfatórios, mas que não seria a mesma coisa se homens da mesma nação, da mesma crença, da mesma formação espiritual e teológica do Senhor Jesus fossem a Ele. Ele entende, irmãos. Isto daqui é um dos grandes princípios do relacionamento entre pessoas, de relacionamento humano. Diante, irmãos, de um momento, de uma situação, de uma circunstância, onde eu preciso dizer alguma coisa que deve ser dita, eu vou refazer aqui. Onde alguma coisa que deve ser dita, precisa ser dita, eu tenho que parar imediatamente e perguntar o seguinte, escutem, se eu disser, tem que ser dito, número 1, desta maneira. Se eu disser, número 2, tem que ser dito agora. Terceiro lugar, se for dito, eu sou a pessoa mais indicada para dizer, às vezes não. Às vezes, irmãos, não é para dizer naquela hora. Tem gente assim espalhafatosa, que sai atropelando, não é para falar, não, porque tem que falar, não é para falar agora. Se falar agora, você vai entornar o caldo, vai piorar a situação. Segundo lugar, não é para falar do jeito que você fala, principalmente eu, você já imagina. Terceiro lugar, irmãos, se tem que ser dito, veja se tem que ser dito por você. Se outra pessoa disser, não vai ficar melhor, não vai ser mais aceito. O centurião sabe disto. Ele precisa de um resultado, de uma resposta rápida, e aí ele entende, pelo seu lugar de conquistador, gerencia o que conquistou, o que tem, que grandes respostas que recebemos nem sempre são resultados
das nossas orações apenas, mas de intercessões por nós. Os amigos de Jó jamais seriam perdoados por Deus depois do que fizeram com Jó, se não fossem as intercessões do próprio Jó. Eles foram liberados por aquilo que Deus instruiu Jó fazer. Em quarto lugar, veja como este homem vai aplicar esta regra, esta lei aqui, de preservar aquilo que lhe é querido, que lhe é amado. Escolha, versículo de número 5, ponha lá, versículo 5, eu começo a terminar. Escutem, porque ama a nossa nação, os anciãos dizendo ao Senhor Jesus, e Ele mesmo sobre o centurião, nos edificou a sinagoga. Peguem comigo, por exemplo, por favor, apenas um verbo aqui, neste raciocínio, mas levem a sério este negócio. Você leve mais a sério do que você poderia levar, lembrando, irmãos, escutem, que diante de escolhas e de opções que se apresentam, sempre escolha, sempre opte por edificar e nunca por destruir. Você tiver que escolher, irmãos, seja o que for um relacionamento, seja uma amizade, sempre diante de escolhas, escolhe sempre edificar outras vidas, edificar a tua fé. O que é que você tem feito para edificar a tua fé? A gente, irmãos, que põe os pés pela cabeça e sai destruindo tudo. Nós estamos diante de um conquistador, Fernando. Estamos diante de um homem poderosíssimo em Roma. O que ele decidisse ali na sua região, sobre Israel, sobre a Palestina, é o que Roma faria com um contingente de 5 mil soldados, uma força bélica, irmãos, naqueles dias ali na Palestina incalculável. Este homem poderia, irmãos, se levantar e sair ele preferiu edificar. Deus veio à terra para edificar, Ele não veio à terra para destruir. Louvado é o nome do Senhor. A graça de Deus nesta manhã, à disposição desta igreja, dos que quiserem, para se levantarem e atuarem como instrumento de Deus aqui na terra, construindo. Olhe para o teu irmão, diga: Deus te chamou para construir, Deus te chamou para edificar. Louvado só é o nome do Senhor. Paulo diz, irmãos, que nós somos edifício de Deus, nós somos lavoura de Deus, e em terceiro lugar, nós somos construtores e edificadores de Deus. Se levante esta manhã para edificar esta igreja, edifique a tua fé, edifique a tua casa, edifique a tua vida. Celebra Deus, vai, celebra, anima o teu irmão, diga: me ajuda a edificar, me ajuda a edificar, não me deixa destruir. Louvado é o nome do Senhor. E para terminar, vamos ficar de pé. Eu termino, irmãos. O louvor vem aqui com uma das maiores declarações deste texto. Guardem isto esta manhã. Está filmado, está gravado. Escutem isto esta manhã, escutem. Milagre não é obra do acaso. Eu vou repetir. Tem gente que acha. Milagre não é obra do acaso. Ele é gerado
na vida dos que tiveram um encontro genuíno com Jesus. Em Cristo, não ficamos reféns de circunstâncias ou diagnósticos humanos. O que está acontecendo na tua vida tem resposta, tem solução. Aquilo que você experimenta e vivencia hoje pode ser radicalmente mudado, pode ser radicalmente transformado. O Deus daquele momento na vida do centurião é o teu Deus aqui esta manhã. Ele vai mudar essa situação.